Olá, bom dia, bom dia. Estou esperando vocês aqui para mais essa live maravilhosa. Uma live que a gente vai falar aí de vantagens, né? De layoutizar aí a sua farmácia. Vou esperar vocês entrarem. Olá, bom dia, pessoal, bom dia. Armando, professor Lindomar, saudades aí. Professor Lindomar, muito bom tê-los aqui, muito bom. Esperando aí para você entrar, né? A gente sempre começa nossas lives aí às 7h07, então esperar o pessoal chegar aí pra gente iniciar esse assunto tão importante dentro da farmácia, esse assunto ainda tão pouco explorado, né, que é o layout dentro das farmácias, e a gente precisa aí dar uma atenção toda especial para esse assunto, principalmente a partir de agora, tá? A partir desse período agora, um período em que a gente, mesmo com a pandemia, é um período que nós temos aí no calendário, né, de datas comemorativas, nós temos aí algumas datas importantes que o varejo explora e nessas datas é importantíssimo, eu vou estar explicando isso para vocês hoje, durante essa semana também, a gente explorar essa questão do layout, tá? Quando o layout está bem explorado, a gente consegue aí linkar com as campanhas promocionais que nós temos aí a partir do mês de novembro, e isso vai impulsionar bastante as vendas aí na farmácia de vocês, ok? Então é importantíssimo que vocês se atentem, né? Comecem a dar aí uma atenção toda especial ao layout. Então, pessoal entrando aí, bom dia Carlos, bom dia Laís, bom dia Joilson, bom dia. Então sejam muito bem-vindos, né? Alcebiades, você chegou, né? Nosso amigo, né? E nosso aluno assíduo aí, que assiste todas as nossas aulas aí, todas as manhãs. Muito bom tê-los aqui. Bom dia, muito bom dia para vocês. Enquanto vocês não, né, o pessoal tá chegando aí, a gente vai... Hoje a aula tá muito gostosa, né? Esse assunto, eu falo assim, eu particularmente sou apaixonada por esse assunto chamado layout. Então, me especializei em falar disso porque é algo tão gostoso, tão bonito de se fazer dentro da farmácia. Porém, ainda muitas pessoas ainda não estão atentas a isso, né? Mas é algo maravilhoso, entendeu? É algo assim fascinante. E quando você começa a ver os resultados dentro da farmácia, gente, é algo que empolga muito, tá? É algo que empolga bastante. Então, é importante que a gente não deixe aí. Eu vou falar, vocês não vão me cansar de ver falando que é importante essa questão toda aí de mexer no layout da farmácia, tá? E é algo tão viciante que você começa a acompanhar isso sempre, né? Eu e o Jesué, nós estamos voltando da Bahia, fazendo um trabalho lá. Inclusive, a gente fez layout, depois eu vou postar algumas fotos aí nos stories para vocês. Stories, né? Stories. Então, e vocês... Nossa, gente, a gente voltando da Bahia, aí uma farmácia no caminho me chamou a atenção. Eu, mais que rapidamente, parei, entendeu? Eu e ele paramos e fomos ver. E assim, tem muita novidade, né? Muda muito o perfil, é muito interessante. Isso para você já como uma dica aí. Cada região do nosso país tem uma particularidade. Cada região do nosso país pode alguma coisa que outras regiões não pode em relação a layout. E aqui nessa região, uma coisa que me chamou muito a atenção, e a gente vai conversar ainda bastante esse mês sobre isso, né, sobre essas particularidades de cada região, é que, por exemplo, aqui no Nordeste, né, Nordeste, Minas Gerais, as farmácias vendem objetos, vendem coisas que outras regiões não vendem. E vende mesmo, né, é algo forte dentro das farmácias. Por exemplo, essa farmácia que eu visitei ontem, ela vende brinquedos. Tem uma seção de brinquedos dentro da loja. Essa farmácia vende produtos de pet shop. Sim, produtos de pet shop. Ração para cachorro, sabão em barra. Aí você deve estar perguntando, Tânia, mas é uma farmácia, é um estabelecimento de saúde. É verdade. Só que é tudo muito bem separado, tá? Quando me falaram sobre isso, eu tinha uma imagem totalmente distorcida. Então, eu falava, caramba, mas como que estão linkando isso, né? Eu preciso averiguar. Como que
coloca-se junto com itens de pessoas, né? Misturados com itens de animais, por exemplo, né, na venda. E aí, assim, é algo organizado. Dá para ser criado setores nesse sentido, né? E fica legal, não fica ruim, não, entendeu? E farmácia bombando, cheia de gente. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente fala de layout, o assunto, a criatividade é extensa, é muito grande. Então, a gente pode mesclar muita coisa, desde o que a região permita, tá? Então, por exemplo, algumas farmácias do sul que eu já visitei, esse tipo de prática já não poderia, tá? De você linkar esses produtos junto no mesmo ambiente. A legislação muda completamente. Então, atentem-se à sua região aí. Mas o que eu falo para vocês existe um mundo de oportunidades ainda não exploradas quando se fala de layout. Um mundo, gente, um mundo de oportunidades aí. E são essas oportunidades que ao longo desse mês eu vou estar sempre conversando, passando essas dicas para vocês, tá? Então eu vou aí já pedir para vocês, ao longo desse mês inteiro, nós vamos falar muito de layout. Então nós vamos falar de várias dicas, nós vamos falar aí de dicas de exposição, vamos falar aí nesse mês de clientes, quem são os nossos clientes, como que eu descubro isso. Então, esse mês inteiro, não deixem de assistir essas lives que eu estarei fazendo com vocês, tá? Pra que vocês aprendam e peguem todas essas dicas. Deixa um caderninho aí do lado, quem já me conhece, eu sempre falo isso. Então, deixa um caderno de lado, tá? Porque você vai marcando os insights que eu vou falar pra você e isso vai fazer uma diferença incrível na arrumação da sua farmácia, tá bom? Vamos lá. Então, por que eu quis abordar essa semana, esse mês aí, sobre o assunto layout? Como eu disse no comecinho agora, nós vamos entrar num período aí festivo, tá? Nós vamos entrar num período aí do calendário do varejo, que é um período onde vai ter algumas datas que estimulam esse varejo a ficar mais aquecido. Entre elas, começa em novembro o Black Friday, depois nós teremos o Natal. Então, assim, festas do final de ano, né? Então, assim, esse começo agora, a partir de novembro até dezembro, janeiro, então é um mês onde o varejo farmacêutico fica muito aquecido, por diversos motivos. Um, porque estimula, né, as pessoas a comprarem, a presentear outras e tudo. E outra, porque as pessoas já estão se preparando, de repente, para entrar de férias. E aí, elas querem, né, vão usar alguns itens muito importantes dentro da sua farmácia, tá? Então, é importantíssimo que você deixe essa loja preparada para isso. Então, por isso que eu quis preparar isso daí para vocês, algumas dicas importantes. Porque, assim, não adianta nada a gente estar num mês festivo, num mês, né, entrar aí num período onde se vai explorar bastante isso e a sua farmácia não está preparada. O layout dela tá feio, ela não tá atrativa, entendeu? Seu cliente não se sente à vontade de ficar lá muito tempo dentro da sua farmácia. Então, assim, é importante, tá? Você adequá-la dentro do que você tem, do espaço que você tem, né? Se puder, como eu falo, fazer aquela reforma, mudar os mobiliários, ótimo. Isso com certeza vai te dar um resultado super positivo, eu te garanto. Porém, se você não conseguir fazer isso, não é motivo para você deixar de fazer um layout na sua farmácia. Porque é ele quem vai dar uma amplitude, que vai fazer o seu cliente se encantar. O layout, ele muda muito, tá bom? Então, vamos lá. Falando aí de novembro. Então, a gente vai ter várias dicas aí essa semana nas postagens, tá? Que a gente preparou para vocês sobre o Black Friday. Black Friday é diferente de Black Fraud, né? Que o pessoal tá muito acostumado. Farmácia pode, Tânia, fazer isso? Claro que pode. E deve explorar essa pegada, né? Porque todo o comércio, né? A maioria do comércio vai fazer explorar essa data comemorativa, né? Esse calendário de ações. Então, por que a farmácia não vai fazer isso? Sim. E eu te falo que é uma grande oportunidade, tá? Para a farmácia vender produtos, por exemplo, que estão sem giro,
tá bom? Só que essa aula eu vou fazer no dia 9, então uma aula só sobre Black Friday, como arrumar a loja no Black Friday, o que você tem que se preparar aí, como você faz isso agora, desde agora, para se preparar até lá, marketing. Então assim, vai ser uma aula bem bacana. Então anota na sua agenda aí que dia 9 vai ter um aulão sobre exposição de Black Friday, tá? Não é hoje. Hoje eu preparei aqui para vocês 5 motivos, tá? Já que a gente vai iniciar o mês aí, já estamos iniciando esse mês falando, né, de layout. Então eu tenho que falar para vocês 5 motivos que vocês precisam, a partir de hoje, né, já se preparar para que essa farmácia seja layoutizada, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês interajam, se estiverem gostando, aciona aí os coraçõezinhos na tela, porque é importante para o Instagram verificar que essa informação é importante e disparar ela para que mais pessoas saibam sobre isso, tá bom, gente? Então coloca aí se vocês estiverem curtindo. Vamos lá. Dica 1, por que, Tânia, layout? Né? Muita gente me pergunta, mas é necessário? O layout é tão importante assim para a farmácia? Eu falo que sim. Entra num local, por exemplo, vamos fazer uma analogia aí a na sua casa. Digamos aquele dia que você entrou na sua casa e aquela casa tá muito bagunçada, entendeu? Qual a sensação que você tem quando você entra numa casa bagunçada, com o chão sujo, né, com as roupas espalhadas pela cama, né? Qual a sensação que você tem quando você entra num ambiente desorganizado? Ou que você tem, sabe aquelas pessoas que acumulam um monte de coisa e você entra ali? Qual a sensação que dá? Escrevam aí. Escrevam uma coisinha que vocês têm. Qual a sensação que vocês têm quando vocês entram num ambiente desorganizado? Então vamos lá, vamos interagir um pouquinho. E eu vou te mostrar o porquê que eu tô perguntando isso pra vocês, né? Qual a sensação de entrar num ambiente totalmente desorganizado? Vamos lá, escreve aí, pra gente interagir. Tá todo mundo muito tímido hoje, viu? Tá? Ainda será que é porque é 7 horas, vocês ainda estão muito tímidos ainda. Vamos lá. Então, quando a gente entra num ambiente que está desorganizado, então a sensação é de que, poxa, além da gente não querer, né, alguma coisa acontece dentro da gente que a gente não quer ficar muito tempo naquele lugar, não é verdade? Entendeu? Então, quando você entra naquele lugar desorganizado, você fala, nossa, incomoda, né? Aquele lugar não te traz aquela sensação, aquele sentimento bom. A mesma coisa, a mesma analogia dentro de uma farmácia. Quando você entra numa farmácia onde os corredores são estreitos, onde, por exemplo, larga-se a escada no meio do corredor, onde, por exemplo, tem caixas de mercadoria serem guardadas ali naquele corredor esperando, o cliente tem que pular, desviar em cima, né? Ou, por exemplo, ele não encontra nada, ou aquelas, né, gôndolas muito altas, onde ele olha, ele não tem amplitude, né, de encontrar o que ele precisa, e às vezes ele está com pressa. Quando ele entra numa farmácia que está desse jeito, tudo muito misturado, né? Às vezes a farmácia é imensa, só que todas as informações estão desencontradas. Ele tem aquela sensação sempre de que, nossa, eu me sinto perdido nesse lugar. Tem muita informação, tem muitas cores. Sabe, não é um ambiente clean, o qual uma farmácia precisa transmitir, né? A proposta de uma farmácia é o quê? Transmitir saúde, cuidado e bem-estar. Quando ele entra numa farmácia que está toda bagunçada, não é essa informação que ele recebe inconscientemente. Ele recebe uma informação de uma farmácia que é muita coisa, é uma poluição visual, é como se fosse todas as cores. Porque hoje nós temos várias marcas, né, de produtos, todas as embalagens possuem cores, possuem uma apelação própria de marketing. Imagine todas essas cores misturadas quando você coloca numa seção. E aí, quando você coloca isso desorganizado, aquele impacto de informações ao mesmo tempo para o cliente fica tudo muito confuso, tá? Então, isso acaba atrapalhando a decisão de compra desse cliente. Então, se ele ia comprar algo ali, se tivesse muito organizado, muito claro, ele conseguiria comprar por impulso. Mas quando as informações estão todas jogadas e muito misturadas, é como essa minha camisa aqui. É um monte de cores aqui ao mesmo tempo. E
E quando a pessoa olha para isso, é como se o nosso cérebro não processasse essas informações. E aí impacta diretamente na nossa decisão de compra, tá? Então, se eu não consigo olhar e definir o que eu quero pegar, ou aquilo me atrair de alguma forma, isso acaba afastando o meu cliente naquele momento e ele não compra, tá? Ou na verdade ele nem percebe aquele produto que você gostaria que ele percebesse dentro de um espaço ali, que, né, aquele produto que você gostaria que saísse. Então, essa mistura de coisas, essa loja desorganizada, faz com que o meu cliente fique pouco tempo dentro da loja. Que hoje, uma dica importante, hoje o nosso cliente ele tem que ficar pelo menos uns 10 minutos. Se ele ficar esse tempo na nossa loja, estudos já falam aí que é o tempo suficiente para que ele observe e ele pegue por impulso. Agora, um tempo mais curto, onde ele entra rapidinho, pega o que tem que pegar, onde ele não se encontra e ele sai com rapidez, ele não tem o tempo de processar, se encantar, gerar o processo de encantamento na farmácia e sair, tá? Então é importante que a gente pense nisso. O layout ele não é só para deixar a loja linda, mas ele tem que deixar ela funcional. Quando a gente fala de layout, tem alguns gatilhos que a gente dispara inconscientemente no nosso cliente, entende? Então ele vai fazer coisas dentro da farmácia quando tem um layout corretinho que ele mesmo não percebe. Então ele vai, quando ele vê, ele já está pegando um determinado produto, ele já está lendo a embalagem daquele produto, ele já está num determinado corredor. Por quê? Porque o layout criou essa sensação, ele conseguiu captar isso daí, fazer atrair, né, esse cliente para aquele local da farmácia, tá? Por isso que é tão importante. Antigamente a gente não tinha essa preocupação, porque farmácia era só basicamente medicamentos. Hoje alguns modelos, e eu vou falar bastante desses modelos nesse mês também, vai ter uma live só disso, sobre os tipos de farmácia que a gente pode ter. Mas já adiantando, um tipo de farmácia que nós temos que ter, que existe já, né, é o modelo popular. Esse modelo, de repente, popular mesmo, ele não trabalha muito com a área de perfumaria, o foco é medicamento. Então existe esse modelo. Porém, a maioria dos locais hoje não trabalham mais com só esse modelo. Hoje a necessidade do nosso cliente de encontrar todos os itens no mesmo local fez-se necessário que você criasse uma área de perfumaria. E aí, ao criar essa área de perfumaria, onde as pessoas vão não só para buscar seu medicamento, mas também para adquirir seus itens de higiene, de beleza, você precisa ter esse ambiente de forma organizada, ter esse ambiente setorizado. Então, imagina, dentro de uma casa, de novo, eu gosto sempre de fazer esse exemplo. Dentro da nossa casa a gente tem a sala, dentro da nossa casa a gente tem uma cozinha, dentro da nossa casa a gente tem um banheiro. Cada ambiente desse tem uma função, não tem? Você não faz, por exemplo, não prepara uma comida dentro do banheiro. Então, quando a gente fala de layout, é a mesma coisa. Quando você mistura na sessão, né, ou sessões próximas, por exemplo, e sessões que não tem nada a ver, colocar, por exemplo, uma sessão de absorvente próximo à sessão de alimentos. O que uma sessão está conversando com a outra? É como se você estivesse fazendo a comida, né, com fogão dentro do banheiro. Não tem nada a ver, entende? Então você precisa criar esses ambientes dentro da farmácia. O layout, uma das partes do processo de layout é essa. Você começar separando onde vai ficar cada coisa dentro da sua farmácia. Então vai ter um setor só de higiene dentro da sua farmácia. O seu cliente vai saber onde fica, tá? Vai ter um setor, de repente, de produtos, né, para cabelo, e esse cliente vai saber onde estão todos os produtos lá. Vai ter um setor dentro da sua farmácia só para banho, e ele vai encontrar tudo que ele precisa para tomar aquele banho relaxante. E de repente ele vai encontrar até um cheiro, uma fragrância quando ele entrar nesse setor. Então, percebem? Cada setor dentro da nossa farmácia vai ter uma função. E quando o cliente chegar nessa função, nesse setor específico, ele vai se sentir acolhido, ele vai encontrar tudo o que ele precisa, e aí gera o encantamento. E aí gera, né, aquela sensação de, ai, caramba, olha que legal. E aí que você pode explorar as oportunidades que a gente tem de produtos hoje. Então, eu vou lá para buscar um sabonete, mas quando eu chego na sessão de banho, não tem só aquele sabonete mais simples. Nossa, tem esse daqui que é italiano, que tem um cheiro e tal.
Porque a pessoa ia pegar aquele sabonete da marca mais simples, ele pega aquele outro, porque o aroma daquele sabonete é tão intenso que fala, nossa, eu não sabia que tinha desse tipo aqui nessa farmácia. E aí você vai criando os encantamentos, e aí você vai educando o seu cliente de que na sua farmácia tem aquele produto. Agora, quando tá tudo jogado, o cliente não cria essa cultura de, vou lá na farmácia do João, porque na farmácia do João tem o produto que eu quero. Às vezes ele cria essa cultura só para medicamento. Se vocês começarem a reparar, é muito comum, né, as pessoas criarem essa cultura para medicamento. Eu vou lá conversar com o fulano, eu vou lá naquela farmácia porque lá tem. Agora, dificilmente você escuta a pessoa falando, eu vou naquela farmácia porque lá eu encontro essa marca de sabonete. Eu vou naquela farmácia porque eu encontro essa maquiagem X. Difícil, né? Não é impossível, muitas farmácias já fazem esse trabalho muito bem feito. Só que não é algo ainda comum. E tem que se tornar algo comum. É algo que as pessoas linkem a tua farmácia a algum serviço, algum produto. Isso é muito positivo, tá bom? E aí, coloquem aí um joinha. Estamos indo bem, gente? Vocês estão entendendo o intuito do layout aí? Coloca um joinha para mim saber se vocês estão acompanhando essa linha de raciocínio aí, né? Conseguindo. O meu intuito hoje é que vocês consigam perceber essa importância, tá? Porque quando a gente consegue entender a importância do layout, a gente faz ele acontecer na loja. Agora, quando a gente não entende essa importância, a gente acha que é besteira, né? É besteira colocar o layout em ordem aí na farmácia. Então, tá? Outro ponto que eu quero aí abordar com vocês sobre o layout, tá? Quando você compra, é muito comum. Hoje existe muita variedade, não existe, de produtos? Então, muitas variedades de produtos. E quando tem esse monte de variedade, você olha para o seu espaço físico dentro da farmácia e você fala, nossa, tem tanta coisa nova no mercado surgindo, tem tanta coisa passando aí na televisão, mas a minha farmácia é pequena e não cabe tudo que eu queria ter dentro dessa farmácia. E aí vocês entram num impasse, né? Eu gosto dessa farmácia, eu quero esse produto novo para pôr nessa farmácia, mas eu não tenho espaço. Isso é um problema que eu tenho certeza que a maioria de vocês enfrenta. Tem muita coisa nova, mas você fica naquela dúvida. Eu compro, mas se eu comprar eu vou colocar onde? Porque eu não tenho mais espaço dentro da farmácia. Então, isso é um assunto que eu trouxe para essa live de hoje também. E assim, o que eu faço, né, quando isso acontece? Então, muita gente me pergunta, Tânia, o que eu faço? Eu quero colocar linhas novas, meu cliente está pedindo. Se eu colocar, vai ter saída, porém eu não tenho espaço na loja. E aí, antes de eu falar para vocês como fazer isso, eu vou falar para vocês qual o impacto disso. Quando a gente não tem espaço na loja, né, e chega um produto novo ou chega uma linha muito grande, o que eu vejo nas farmácias por aí? O colaborador pega, fala, meu Deus, tem 7 caixas desse produto, onde eu vou colocar? Aí ele sai rodando a farmácia, procurando, né, aquele espacinho que aquele produto, né, aquelas 10 caixas vão caber. E aí, onde ele encontrar esse espaço, ele vai lá e coloca. Só que, de repente, esse espaço que ele encontrou é um espaço que não tem nada a ver com aquela categoria. De repente tem um monte de produtos masculinos expostos naquela área e ele vai lá e coloca essas 10 caixas de produto feminino. E aí, assim, a intenção foi super positiva. Achar um lugar para colocar esse produto para não ter que deixá-lo no estoque e vender. Só que é um erro que você comete aí nesse momento muito grande, porque ao fazer isso, você não resolveu o problema. Isso não vai fazer o cliente comprar só porque você achou um espaço para pôr esse produto na seção. Ele não vai comprar mais por causa disso, tá? Você achou um outro problema. Porque aí aquilo que seria temporário, você achou um espaço temporário ali para o seu cliente, né? Para o seu produto, ele começa a se tornar fixo. E aí aquele produto vai começar a virar um hábito. Ele fica ali para sempre. E é assim que começa a desorganização na farmácia, tá? Começa você achando o espaço para o produto. Aí você acha um espaço errado.
Aí você torna aquele espaço forever, que eu falo, para sempre, né? Então toda vez que chega o produto, fala, onde eu coloquei mesmo? Aqui. Então já tá aqui há tanto tempo, então eu vou colocar aqui mesmo. E aí quando você vê, tá tudo misturado. Aí tem escova dental pendurado lá junto com a escova de cabelo, porque foi onde que coube, né? Então, aí você vê o creme dental junto com o frasco de acetona, entendeu? Aí você vê um sabonete junto com, né, com um creme de barbear. Tá bom, o homem usa, só que tem um jeito certo de expor. E aí começa a morar os problemas dentro do layout, né? Porque aí vira aquela bagunça de informações onde o nosso cliente não identifica. Agora, por exemplo, quando você tem um layout onde você estrutura cada coisa dentro da sua farmácia, o que acontece? Quando o seu colaborador, ou você que é o colaborador e está assistindo, vai lá guardar essa mercadoria, você já sabe que está ali, né? Você já tem uma organização dentro daquele local. E aí você vai guardar aquilo com uma sincronia. Então, se eu estou guardando leite, ele não vai estar junto com outras categorias, ele vai estar junto com outros leites de outras marcas. Se eu estou guardando fralda, ele vai estar junto com outras fraldas de outras marcas, mas tudo ali é fralda, de um jeito sincronizado, organizado. Quando eu estou guardando capilares, tudo ali é capilares. Não tem nada misturado, até as escovas de cabelo vão estar ali. Por quê? Isso vai fazer com que o cliente já identifique tudo e aí uma coisa puxa a outra. Se eu estou numa sessão onde eu fui para comprar um shampoo, mas de repente eu vejo uma escova de cabelo, uma escova de fazer escova, e eu já estou ali e aquilo me chama atenção, concordam que a chance de eu comprar por impulso é muito maior? É muito maior. Né? Eu já estou vendo com clareza aquela informação. E aí a chance de eu ser encantada, atraída por aquela informação é muito grande, tá? Então, por que eu devo fazer isso na farmácia, né? E como eu faço isso na farmácia? Então, primeira coisa aí, essa dica é importantíssima, né? Pra gente finalizar aí essa live de hoje. Comece observando a tua farmácia e tem essa planta baixa. Vai ter uma live aqui só para falar de planta baixa, tá? De repente eu posso até fazer ela amanhã, se vocês quiserem, que é uma análise aí bem legal. Mas comecem por isso, entendeu? Comecem analisando aí a tua farmácia. Onde você está? É o primeiro ponto. Não adianta eu querer sair abrindo um monte de gaveta e querer arrumar ao mesmo tempo. Não vai adiantar. Então, o primeiro passo é você saber como está a sua farmácia. Identifica. Tá? Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje, para vocês já começarem a aplicar aí na farmácia. Começa a observar o que está misturado na sua farmácia. Tá? Tira a venda dos seus olhos e começa a observar aí. A minha farmácia tem o que misturado? Então, Tânia, eu vou andar na minha farmácia e eu vou observar. Observa item a item, seção por seção. Então, tem, por exemplo, sabonete misturado com shampoo? Tem, por exemplo, absorvente misturado com infantil? Tem, por exemplo, né, seção feminina misturada com seção masculina no mesmo local? Produtos, né, masculinos e produtos femininos? Isso não pode, tem que estar separadinho. Né? Então, começa a andar sua loja e a observar quais são os produtos que estão misturados. Então, essa é a primeira dica. Para a gente começar a mudança aí, você precisa identificar isso, tá? Então, quando você identificar, aí a gente vai começar a conversar aí sobre como você vai mudar isso daí a partir de então, tá? Então, poxa, agora eu já sei que está misturado e agora como que eu faço para arrumar, Tânia? Então aí a gente vai ter dicas aí para como que eu faço para arrumar. Agora que eu já sei que está misturado, tem uma técnica para isso, tá? E isso a gente vai mostrar para vocês ao longo dessas dicas desse mês, ok? Então vamos lá. Quero nesses minutos finais, né? Então essa foi uma live introdutória para falar para vocês que a gente tem muita coisa aí para falar de layout esse mês, tá? Muita coisa. Então olha o que a gente já falou hoje, sobre a importância de não deixar um monte de informação ao mesmo tempo, tá? Então essa é uma dica aí. Então, poxa, entro numa farmácia, se você estiver entrando na sua farmácia e tiver um monte de informação,
você se sentir perdido. De repente, ó, olha uma dica legal para você saber se a sua farmácia tá desorganizada ou não. Você que entra todo dia na farmácia não percebe mais se ela está com excesso de comunicação visual ou não. Mas outra pessoa de fora, sim. Então, convida um amigo, um familiar que não tem o hábito de repente ir na sua farmácia e chama ele para ir na sua farmácia. E pergunta para ele, qual a sensação que você teve quando você entrou na minha farmácia? Qual que é a sensação? Você teve vontade de ficar ou você se sentiu perdido dentro da farmácia? Qual a sensação que essa farmácia te passou? Faz esse teste. Esse já é um bom indicador aí para você ver como as pessoas se sentem. Se a resposta for, nossa, não encontrei nada, muita informação na minha cabeça, você tem um monte de produto, mas eu não consigo me identificar lá dentro da sua farmácia. Ou de repente, nossa, sua farmácia é abarrotada de coisas e é muito quente. Opa! Então, de repente, você vai ter que pensar em outros itens aí. Aí você fala, Tânia, pensar em ar-condicionado, em iluminação dentro da farmácia, isso também é layout? Claro que é. Layout é tudo aquilo que faz o nosso cliente querer ficar mais. Tornar esse ambiente atrativo. E se para isso eu terei que colocar um ar-condicionado, se para isso eu terei que colocar uma TV indoor, se para isso eu tiver que colocar uma rádio, né, de música ambiente, se para isso eu tiver que mudar a iluminação da minha farmácia, tudo isso é layout, gente. Layout não é só pegar produtinho de uma prateleira e colocar na outra, não. Layout é o conjunto de coisas que eu vou fazer dentro da nossa farmácia, e aí sim, esse conjunto de ações vão gerar um resultado, tá? Agora, tirar produto de um lugar e pôr no outro, isso é só setorização, ou categorização, como as pessoas falam. Aí eu tiro o produto de um lugar e coloco no outro. Agora, quando eu falo de layout é um conjunto. Layout, várias ações que vão desde você mudar o produto de lugar, que vão sobre o cartaz que você vai fazer. Eu chego em farmácias onde o cartaz é feito à mão, onde o cartaz ou é feito no computador, mas a impressora tá com falha, né, tá com erro, e aí sai aquela marca, então ele imprime metade e fica metade sem imprimir. Isso não é padrão, isso é layout. Comunicação visual, as placas que você usa, o tipo do cartaz com a logo da farmácia, isso é layout. Tá? Uma ponta de gôndola que está ali exposta com produtos que se conversam, isso é layout. Um cestão com os produtos sazonais, é layout. Então, conjunto. Quando a gente falar layout é um conjunto de coisas que vão deixar o ambiente tão agradável que o cliente vai pegar por impulso, que o cliente vai ter vontade de voltar outras vezes, que o colaborador não vai se sentir perdido na hora de guardar uma mercadoria. Isso é layout. Que aí não vai perder vendas porque não encontrou o produto na seção, porque o outro coleguinha tinha guardado errado. Isso é layout. Entendem a diferença? Então tem muita gente falando, né, tem muito conceito aí sobre layout ser algo enrijecido aí, sobre, eu vou pegar esse produto, vou pôr aqui, uau, já vou vender horrores. Não é assim que funciona. Layout é conjunto, tá? Layout, e é isso, esse conjunto de coisas separadinhas que eu vou abordar com vocês ao longo desse mês. Então, tá bom, Tânia, vamos pensar agora na iluminação da loja? Sua loja tá escura? Como que eu faço para saber se a minha loja tá escura? Atravessa a rua. Olha a sua loja de fora, você vai ver se ela é escura ou não. Eu vou em farmácias onde o pessoal apaga as luzes. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que tá me assistindo hoje que faz isso na farmácia, né? Não é verdade? Então, assim, eu chego na farmácia, mas por que as luzes estão assim, apagadas? Apagada ou tá queimada? E aí eles me falam, não, gente, sabe o que é? A gente deixou apagado porque agora tá de manhã, tá claro, né? Então, para economizar energia, eu desliguei as luzes. Para tudo. Não é porque são 9 horas da manhã e que você tem a percepção que a sua loja está clara, que ela está realmente. Não é. Na verdade, atravessa a rua. Dentro da loja dá a percepção que ela está super clara. Mas você só tem essa confirmação quando você atravessa a rua. E aí quando você atravessa a rua e vê sua loja escura,
E uma loja escura, ela não mostra os produtos que estão lá dentro. O cliente que está passando ali, né, ele não tem a percepção, então ele não consegue enxergar. Então, quando você passa e enxerga esse tipo de situação, aquela farmácia escura, é uma farmácia que não tem vida. É uma farmácia que você não tem vontade de entrar lá dentro para comprar, tá? Então, a iluminação impacta na atratividade do seu cliente? Claro que impacta. Você já viu alguma rede? Pega aí os exemplos das grandes redes. Já viu alguma rede que anda com a luz apagada? Não anda, gente. Eu fiz parte de uma grande rede por muitos anos. Entendeu? Um dos quesitos era o quê? Você verificar se tinha lâmpada queimada e já solicitar a troca. Então não tem ninguém que coloque aí, que deixa a iluminação fraca dentro de uma farmácia. Ai, mas será que é mesmo tão necessário assim? Muda pra você ver. Os clientes vão começar a entrar e falar, nossa, o que tem de diferente? Essa farmácia está mais clara, está mais atrativa. Entendem? Então é importante se atentar aos detalhes. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Só que cada assunto desse eu vou abordar separadamente com vocês ao longo desse mês. Camila tá dizendo aí, ó, nunca tinha pensado nisso. Não é verdade, Camila? Comece a observar ao seu redor. Quando a gente fala, nossa, a farmácia tá bombando, tá dando super certo. O que ela faz de bom ali que tá dando super certo? Às vezes ela tá focada num detalhe e você tá achando que é só o preço dela que é imbatível. Quando na verdade é um conjunto, um encantamento, né? Por que mulheres vão em lojas de roupa? E isso é um outro estudo também que foi comprovado em relação a marketing, que quando uma mulher vai numa loja de roupa e as roupas estão separadas por cores, ela se conecta com essa loja. Não é à toa, porque organização, nós temos um cérebro que ele tende a puxar para isso, né, a nos levar para isso. Ele vai para um local onde ele encontra uma sequência lógica. Em layout, quando a gente fala de layout de qualquer coisa, é sequência lógica de organização. Quando você abre a sua gaveta lá e tem garfo, colher, faca, tudo separadinho, quer dizer o quê? É uma sequência lógica que você colocou de uso ali, que faz o nosso cérebro se identificar e gostar daquilo que ele vê. Quando a gente não encontra isso, há uma confusão mental aqui, e aí a gente não se interessa. O nosso cérebro manda uma mensagem consciente aí falando, olha, isso aqui é irrelevante, não preste atenção nisso. Não vai ser útil para você. Muda. Vai focar em outra coisa, vai. É isso que o cérebro fala. Então, ó, quando a gente vai organizar isso na farmácia, do mesmo jeito. A gente vai colocar numa sequência lógica para que o nosso cérebro identifique e fale, uau, gostei disso. Tá? Por isso a importância aí, inclusive dos planogramas, e a gente vai falar disso de planograma também esse mês. Olha quanta coisa boa eu tô preparando para vocês, tá? Então vamos falar de planograma, a gente vai falar de organização, a gente vai falar de dicas de exposição, a gente vai falar de iluminação. Então hoje eu falei 2 pontos aí para vocês já se prepararem, tá? Então olha a iluminação da loja, atravessa a rua, vê se tem produto misturado e vai anotando. Você não vai de repente falar, ai Tânia, hoje eu não tenho tempo de fazer todas essas mudanças, eu vou encontrar um monte de erro. Tudo bem, só que se prepara para isso. Se prepare. Ó, então, nas lives você irá falar melhor na forma de expor os MIPs? Sim, é importante, né? A Thelma falou aqui um ponto muito importante. Eu preparei isso sim, tá, Thelma? Ao longo desse mês eu vou falar aí, então acompanha, tá? MIP é uma coisa que também foi assim, ó, só pra gente finalizar, tá? E já que a gente entrou nessa pergunta, se vocês tiverem outras perguntas, coloquem aí na caixinha, que se eu não responder aqui na live, eu vou responder nos stories. E a gente também pode ser temas aí pra mim falar com vocês, tá? Então, coloquem aí as sugestões, porque live é interação, né? Não adianta eu trazer um tema aqui que não seja relevante pra vocês. Então, MIPs, só pra dar uma passadinha rápida sobre esse assunto aí com vocês. MIPs, as pessoas por muito tempo achavam que era simplesmente tirar de trás do balcão, achar um espaço para ele em alguma gôndola e colocar lá. E que isso ia fazer já vender também horrores. Milagre. Não é.
Por que que a gente faz esse... De novo, lembra da sequência lógica? Geralmente a gente faz uma analogia, né? Dor e febre, que cor que são as embalagens? Vermelha, não é? Então a maioria dos dores e febres aí que você vai ver, a embalagem é vermelha. Ai, Tânia, e quando a gente fala de gripe e resfriado? Geralmente as embalagens dos medicamentos para gripe e resfriado são que cor? Azul, né? Azul, verde. Ai, quando fala de um produto para pancada, para contusão, né? Que cor que geralmente é a embalagem dos sprayzinhos, das pomadinhas? Verde. Então, tem uma sequência, tem um motivo para isso ser dessa cor. Toda empresa, toda indústria farmacêutica, ela tem um estudo de lançamento de cores aí. Isso é uma coisa que eu vou falar com vocês também, tá? A importância das cores na farmácia. Então, quando a gente coloca um MIP lá, imagina, é isso que eu falo da poluição visual, né? Tem caixinha azul, tem caixinha vermelha, tem caixinha amarela, Quando você não tem uma sequência ali de patologia, né, de indicação terapêutica ali para exposição, no caso dos MIPs, isso pode ficar confuso e aí você vai ter marca que vai continuar vendendo muito bem e vai ter marca que vai ficar esquecida. Então, é importante colocar os MIPs da forma correta, porque senão... E assim, direcionar MIP é o quê? É medicamento isento de prescrição que o cliente tem que olhar e se identificar e pegar sozinho, não é? Não é esse o intuito de trazer os MIPs para fora do balcão? Que o cliente chega ali e ele sabe que aquilo é medicamento para o intestino, o outro é medicamento para o estômago, o outro é medicamento para dor de cabeça. Ele tem que chegar na frente daquela sessão e ele tem que saber que aquilo é para isso, não é? Agora, quando ele chega lá e tá tudo misturado, o nosso cliente, ele sabe? Ele é farmacêutico, estudou farmácia ou teve anos de balcão ali? Alguns, a maioria não, né? E aí ele vai ficar confuso, ele não sabe onde está cada coisa. Então, por isso que os MIPs também têm um argumento, tem uma sacadinha aí. Vocês já devem ter entendido o que eu quis dizer. Então, ele é separado por patologia, né? Por isso que hoje se explora muito o paredão colorido que a gente fala, né? Que tem lá medicamentos para dor e febre, medicamentos para gripe e resfriado, medicamentos para estômago e intestino, medicamentos para contusão ou produtos para contusão. Então, e cada um tem sua cor para direcionar o autosserviço. Para que o nosso cliente entre ali e fale, opa, é isso aqui mesmo que eu quero. Beleza, não vou perder tempo não. Pá. Ok? Então é isso, ó, deixei mais uma dica aí, bônus hoje, tá? Então, gostaram aí da live, gente? Fez sentido? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Né? Ai, esse tema é do meu coração. Esse tema é lindo, esse tema me fascina. Então, quando a gente começa a ver, você vai vendo que não é só tirar produto de um lugar e pôr no outro, tem muito mais coisa. Entendeu? E é isso que é o fascinante da coisa, que você começa a ver aí que tem tanta coisa legal para você fazer no layout dentro da sua farmácia. Tem tantos detalhes que você fala, caramba, eu nunca pensei que era por causa disso que as indústrias faziam isso. Eu nunca pensei que era por causa disso que o meu cliente não estava comprando mais, que aquele produto parou de vender. E aí quando você faz esses ajustes, nossa... É lindo, você vê a mágica acontecer, como se fosse uma magia, assim, sabe? No bom sentido, vocês estão entendendo, né? Nada é mágico, como eu disse, é conjunto de ações, mas é tudo tão fascinante que você vai vendo coisas, assim, lindas acontecerem, tá? Então, vamos lá, me acompanhem aí esse mês todo que eu vou preparar esse monte de coisa aí pra vocês. E coloquem aí a sugestão de temas, tá? Eu vou deixar uma caixinha lá no Story. E eu quero que vocês me falem que tema, que assunto causa dúvida em relação a layout para vocês, né? Já colocaram aí MIPs, legal, tá aqui anotado. Já tinha preparado uma aula, né, para falar sobre isso mesmo, mas já tá aqui no meu radar para colocar ela. Então, assim, muita gente me pergunta muita coisa. Então, eu vou deixar uma caixinha lá no Story, coloca lá. Ou um comentário na publicação que a gente fez hoje sobre... Né, tem uma publicação bem legal, gente, hoje lá, sobre algumas dicas, entendeu? Então, coloca lá qual a dúvida, tá? Então, Tânia, aborda esse tema com a gente. Tânia, tá acontecendo tal coisa aqui na farmácia, e aí? Como que eu resolvo isso daí?
que eu vou trazer esses temas ao longo desse mês. E aí vocês vão aprender muito, tá bom? Então vou preparar com muito carinho tudo isso pra vocês, ok? Então tô muito grata de tê-los aí, foi muito bom, tá? Conversar, ter essa manhã conversando, passando essas informações pra vocês. E é isso, essa semana inteira, olha, vai ter uma aula na sexta-feira sobre Black Friday. Vocês não podem perder essa aula de sexta-feira, gente. Na verdade, nenhuma aula vocês podem perder, mas a de sexta-feira eu vou ensinar um passo a passo para você fazer Black Friday do jeito certo na sua farmácia. Então, assista, põe na tua agenda aí para você não perder essa aula, porque ela vai estar incrível. Eu separei várias dicas que, se você segui-la certinho, você vai me comentar depois que, nossa, o Black Friday desse ano foi um sucesso, tá? Então me acompanha aí, clica aí, compartilha essas lives com alguém que tá precisando, né? Com teu chefe, com alguém que você queira, com aquela perfumista que trabalha na sua farmácia. Então, compartilha aí, coloca um comentário. Isso é muito importante, divulgar essas informações, são gratuitas, né? São dicas gratuitas e isso faz vocês aprenderem todos os dias um pouquinho mais, tá bom? Beijo no coração de vocês e amanhã, 7h07, nós temos mais um assunto aí que eu vou deixar lá no Stories pra vocês de curiosidade, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau!